Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa breve captura de tela. Eu quero compartilhar com vocês algo que a gente fez no primeiro encontro que a gente teve lá para fazer o mapa conceitual sobre o Ano Novo, mas você nem percebeu. Eu utilizei uma ferramenta do CIMAP Tools chamado gravador de CIMAP, e ela registra na tela todas as movimentações que nós fizemos ao longo da construção do mapa. E por que eu gosto do gravador de CIMAP? É porque eu posso revisitar o processo de construção do mapa e identificar aonde ocorreram as principais modificações, onde nós tivemos os nossos principais insights. E aí, com a captura de tela feita pelo gravador de CIMAP, eu consigo pensar sobre o processo de mapeamento. Então, é claro, se eu olhar o produto final, o mapa que nós construímos, eu tenho como compreender aonde nós chegamos. Mas é sempre importante, né, identificar qual foi o percurso que gerou o mapa que nós fizemos na semana passada. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do CIMAP Tools. Vamos ver se ela já aparece aqui para você. Então, a gente tem aqui o mapa que nós fizemos, né? Como nós reagimos frente ao Ano Novo. Nós tínhamos 3 setores, o setor laranja, amarelo e roxo, e eles foram diferenciados, né, em graus distintos, né? Então, a gente fez essa discussão na semana passada e agora o que eu quero explorar com você é o percurso que nós fizemos para chegar nesse mapa. Então, eu vou acionar o gravador de CIMAP por aqui e nós vamos ver que ele vai progressivamente mostrando como as modificações foram feitas na tela. Então, neste primeiro momento, nós temos os conceitos do nosso brainstorming aparecendo na parte à esquerda da tela, né? Então, é um momento inicial onde a gente faz um levantamento de ideias. Vocês fizeram isso em pequenos grupos e aí nós fomos consolidando todas as sugestões que foram recebidas na forma de conceitos soltos, né? Então, são caixinhas azuis, eu fui registrando os conceitos. Progressivamente, né, a lista foi crescendo demais, a gente vai organizando a lista de uma maneira mais razoável, então eu vou puxando isso um pouco mais para o centro da tela. Claro que lembrando que já havia uma rede proposicional inicial para direcionar os nossos pensamentos, né? Então, eu tento sempre afastar esses conceitos que estão vindo do brainstorming de forma a separá-los dessa rede proposicional inicial que orientou a construção do mapa. E veja que a gente, de alguma maneira, investiu um bom tempo neste levantamento, né, de um conjunto inicial de conceitos, o que certamente foi um dos fatores que potencializou a criação do mapa que nós conseguimos elaborar em cerca de 1 hora, né? Veja que agora eu puxo os conceitos para a parte mais central e inferior da tela, a gente começa agora a posicioná-los de forma que a gente consiga ler esses conceitos. Eu lembro que em algum momento a gente percebeu algumas duplicações de conceitos e, por este motivo, a gente acabou também excluindo essas repetições que eram indevidas. Eu me coloquei agora ao lado da tela só para que você veja esse reposicionamento e a gente começa finalmente a fazer as proposições. Então, deixa eu voltar para o canto inferior da imagem, porque é importante que você veja que agora, depois do levantamento de conceitos feito por um brainstorming, nós começamos a relacionar os conceitos 2 a 2, 2 por vez. E aí começa-se a estabelecer uma rede proposicional, que é o que vai constituir o nosso mapa conceitual. Então, a gente está mexendo com os conceitos resoluções, conceito passagem do tempo que relaciona-se a ciclo, os estudos que ajudam a terminar a tese, reflexão que pode levar a resoluções. Então, veja, a gente começa a formar as nossas primeiras proposições com os conceitos que estavam mais na parte à esquerda aqui, né? Com exceção do passagem do tempo relaciona-se a ciclos. E agora a gente começa a trabalhar com renovação, implica em desafios, a gente volta a repensar o que poderia estar atrelado com as resoluções, a gente começa a organizar já uma parte aqui à esquerda da rede proposicional com os nossos próprios conceitos, a gente inclui recomeço em passagem de tempo, né? Passagem de tempo implica um recomeço, aí recomeço a gente associa a fazer exercícios físicos e a gente continua progressivamente fazendo as nossas proposições, né?
eu gosto sempre de lembrar que no termo de ligação, que aparece em amarelo, sempre existe um verbo flexionado para concordar com o conceito inicial. Então, passagem do tempo implica no singular. Resoluções podem levar no plural. Então, é importante que a gente sempre assegure a presença de um termo de ligação contendo um verbo flexionado para concordar com o conceito inicial. E isso vai garantir o quê? A clareza das proposições, né? Que é o que a gente vai ver nas próximas aulas do nosso curso. Né? Veja que aqui a gente está agora batalhando, né, numa proposição entre expectativa e esperança. Essa foi uma boa discussão que nós tivemos no nosso encontro, e ela aparece aqui, né, capturada pelas mudanças que nós fizemos no mapa. Então, veja que a gente ainda está ali batalhando para entender qual é a relação de expectativa com esperança, incluímos os sonhos agora. Então, é muito interessante ver como que tudo isso foi acontecendo, em que momento isso aconteceu, porque com a visão final do mapa que nós já temos, a gente sabe o que nos parece mais relevante e no que nos parece talvez menos essencial. E agora, revisitando o processo, a gente entende melhor por que aquelas ideias foram parar no nosso mapa conceitual. Então, aqui a gente está vendo, né, o gravador de CIMAP, a gente continua mexendo e criando, né, proposições, a gente continua mexendo na rede proposicional, ela vai se ampliando, a gente vai discutindo os termos de ligação, começa a ficar uma pequena bagunça na nossa tela. Então, agora na parte mais à direita, a gente tem uma série de inter-relações ali que ficam aparentemente mais confusas, então a gente não consegue entender muito bem, mas eu disse isso para vocês e repito agora, né? Isso não é um problema, porque a gente consegue usar o auto layout, que é o que acabou de acontecer, para reorganizar as proposições na tela. É claro que agora a gente não está mais vendo o mapa todo com o gravador de CIMAP, mas essa é uma etapa excelente. Por quê? Porque eu revejo o conjunto de proposições que já foram criadas e eu leio uma por uma, eu vou lendo uma por uma, revisando se as ideias que eu tive, né, ou no nosso caso aqui, como foi colaborativo, se as ideias que nós tivemos, elas estão claramente representadas no mapa. Então, durante essa leitura, por exemplo, alguns de vocês fizeram sugestões e apontamentos de melhoria de algumas proposições. Então, vejam que eu estou aqui mais ou menos que organizando o mapa visualmente na tela, mas isso não é um movimento que eu estou fazendo de forma distraída. Eu estou reorganizando o mapa visualmente na tela, lendo e relendo as proposições, vendo se não é possível buscar um verbo melhor para o termo de ligação, se não é possível excluir algumas proposições que talvez não respondam à pergunta focal, e incluir novas proposições que sejam mais representativas para a resposta que a gente quer buscar com a nossa rede proposicional. E este momento agora já é um momento de revisão daquilo que foi construído. Então, o auto layout ele é muito bem-vindo. Vejam que agora, na parte inferior de realizações e planejamento financeiro, nós fizemos uma inversão para incluir um conceito solto no mapa. Então, era a voz ativa, foi para a voz passiva, porque aí de realizações eu consigo chegar em planejamento financeiro. Então, a gente também consegue buscar e resolver problemas de conceitos soltos, uma vez que o nosso objetivo é começar a leitura lá em cima, em celebrações de Ano Novo, e a partir das flechinhas, ler toda a rede proposicional. E o toque final vem agora, né, com a identificação de subsetores do mapa, pequenos conjuntos de proposições que eventualmente têm algum viés temático, ainda que a gente esteja aqui tentando responder a mesma pergunta focal. Então, resoluções foi um primeiro conjunto temático dentro da nossa rede proposicional, renovação foi o segundo, passagem do tempo foi o terceiro. É claro que isso é arbitrário, então a gente não pode querer a resposta certa. No fundo, o que acontece aqui é nós, mapeadores, que somos responsáveis, melhor dizendo, pela criação desse mapa, arbitramos essas três regiões do mapa. Então, nós entendemos que a resposta que foi dada, deixa eu agora fazer um recuo aqui para você enxergar o mapa final como um todo. Então, assim, nós compreendemos que a rede proposicional que foi elaborada na semana passada, ela se organiza dentro de três grandes áreas, dentro de três grandes temas, que se combinam para responder a pergunta focal
como nós reagimos frente ao ano novo. Né? E com isso é interessante notar que uma proposição já nos chama a atenção, que é a proposição esperança pode gerar sonhos. E por que essa proposição se destaca? Porque ela conecta dois desses subsetores do mapa. Passagem do tempo e renovação se conectam por meio dessa proposição, que é tão especial que a gente chama ela de ligação cruzada. E, curiosamente, não há outra ligação cruzada, por exemplo, reunindo as resoluções com renovação, que seria laranja com amarelo, nem resoluções com passagem do tempo, que seria laranja com o roxo. E é claro que isso é uma reflexão que eu faço a partir do processo. Chego agora no final do meu mapa e ganho uma condição ainda melhor para refinar a versão atual desse mapa. Então, pessoal, eu queria agora voltar aqui a conversar com vocês para mostrar o valor que a gente tem nessa ferramenta do CIMAP Tools, chamado gravador de CIMAP, que já vem na instalação padrão dele. Se você instalar o CIMAP na sua versão completa, isso já existe. A gente consegue pôr ele para funcionar, então a gente liga o gravador de CIMAP antes de começar a fazer o mapa, e depois o que a gente ganha de presente é toda a chance de revisitar o processo. É claro que nem sempre você precisa revisitar o processo num vídeo tão longo quanto esse que eu estou fazendo, mas o que eu faço aqui, que também eu acho que é muito útil para os processos colaborativos, sobretudo, sem esquecer que isso também é importante para individualmente a gente continuar aprendendo, mas no contexto da colaboração, qual é a vantagem que nós, mapeadores, temos quando nós mediamos o processo colaborativo com outras pessoas que são especialistas das suas áreas, mas que não dominam a técnica? É que eu posso, como mapeador mediador, gravar e recuperar o processo e trazer à luz algumas informações que talvez sejam super importantes para os especialistas pensarem agora e continuarem revisando o mapa. Então, a ideia é exatamente essa. Eu quero que você, de alguma maneira, relembre as ideias desse mapa que nós fizemos na semana passada, porque eu estou propenso a, daqui a algum tempo, vamos esperar o curso avançar um pouco mais, a gente marca uma outra sessão síncrona e a gente volta a mexer nesse mapa, talvez agora em pequenos grupos, para que a gente tenha mais produtividade em uma hora, aí, por exemplo, de encontro. Então, aí a gente consegue organizar vocês em pequenos grupos e vocês vão continuar desenvolvendo esse mapa. Legal, né? Espero que você goste dessa ideia tanto quanto eu, e eu agradeço já a sua atenção por ter assistido essa captura de tela. Espero que você goste desse processo que foi recuperado usando o gravador de CIMAP. Pessoal, um abraço a todos, ótimos cursos para vocês e até uma próxima oportunidade.